Bom dia, eu chamo-me Luís Cardoso, sou de Timor-Leste. Escrevi um livro, que é O Plantador de Abóboras, e é um livro que narra a história de Timor pela voz de uma mulher. Neste livro retrata a voz de uma mulher que, tendo sobrevivido às maiores sevícias por parte dos invasores indonésios, dos militares indonésios, tendo sido por várias vezes violada pelas forças, pelos soldados que lá ocupantes, teve uma determinação de continuar a viver, por forma um dia a voltar a viver num país independente e também à espera do noivo que ela prometia esperar até o fim pela chegada dela. Mas durante a viagem fomos falando e ele começou a contar as histórias da vida dele, de quando era menino e essas coisas todas lá na sua aldeia. E então fomos ganhando uma intimidade maior sobre isso, como somos companheiros de viagem. E o companheiro de viagem tornou-se para mim depois uma pessoa que eu chamava o Sr. José Saramago. No fim da viagem passei apenas a tratá-lo por Zé, com tal intimidade. E de facto fomos assim para uma montanha onde as forças timorenses estavam em desfile para receber os convidados. E depois, num determinado momento, saí e fui para um local que se chama Maubice, onde antigamente havia uma pousada portuguesa, mas era um local que nós timorenses chamamos de um local manso. E no meio de tudo aquilo, em ruínas, enquanto eu lá estava para descansar e ver o meu país, porque é um local extremamente belo, sai do meio das ruínas uma senhora que começou a contar a sua história de vida. Primeiro, portanto, começou a contar sobre as guerras todas, a guerra atual, a guerra da ocupação indonésia, e começou a contar, e depois misturava as guerras de Manufai, onde os meus avós fizeram uma revolta contra os portugueses, que está no primeiro andamento, e depois contou as guerras todas, misturou as guerras todas, pronto. Ela era uma pessoa que se chamava de louca. Fiquei assim durante 3 horas a ouvir a senhora falar, e depois disse assim, prometi a mim próprio, bom, ela escolheu-me a mim para contar uma história de Timor, portanto eu tenho por dever algum dia escrever um romance com esta voz feminina de alguém que eles diziam que era louca, portanto que é uma pessoa que tendo provavelmente sobrevivido a toda esta ocupação, que queria viver para depois contar esta história para alguém pudesse repetir. Porque como autor, alguém que escreve, foi, digamos assim, uma distinção muito grande para mim. As pessoas candidatas ao prémio eram pessoas que ganharam prémios em todo o lado. Escritores de Portugal, do Brasil, escritores do Brasil, de Angola, Moçambique, Miyakoto, Zé Eduardo Golosa, portanto, Gonçalo M. Tavares, eram nomes que ganharam tudo. Eu nunca imaginei que algum dia pudesse ganhar um prémio. Porque há sempre escritores que ganham os prémios todos, e por mérito, certamente. Portanto, bom, dar o prémio a esse escritor, portanto, eu fiquei em casa e disse, olha, já estou na final, mas é muito bom para mim. Acontece que quando recebi a mensagem, precisamente sobre o prémio, claro que chorei. A emoção era tanta que chorei, e a minha filha também, pronto, que acompanhou totalmente toda a feitura do livro, também abraçou-se a mim e chorou. Portanto, foi uma partilha muito bonita. Portanto, isso do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista de um cidadão timorense, ou, digamos assim, do escritor timorense, foi para Timor, digamos assim, uma distinção muito grande, porque os timorenses começaram a sentir orgulho
orgulho num filho de Timor que ganha um prémio internacional, de facto são vários os países, e então as pessoas sentiram que nós também podemos. Nós, os timorenses, estamos a construir a nossa literatura, também podemos nos afirmar, porque isso é uma questão de afirmação perante o mundo, da nossa possibilidade de construir uma literatura timorense, uma literatura de qualidade, que possa, digamos assim, no meio dos outros tantos escritores que há por um mundo, conseguir um lugar de relevância. E, de facto, em Timor, muitas pessoas também choraram comigo, né? Muitas pessoas mandaram-me votos de felicitações, muitos estudantes, despertou nos estudantes, nos jovens. Eu também quero contar uma história, tenho uma história para contar. Neste momento há muita gente em Timor a contar a sua história de vida. Apesar de pequeno, Timor tem vários grupos etnolinguísticos. No total, os mais bem consolidados são 12, depois no total de 32 grupos etnolinguísticos. Que eu, quando nasci em minha casa, o meu pai falava uma língua que é o Mambai, e a minha mãe falava outra língua que é o Laklai. E então, é muito interessante porque era uma língua que só eles falavam com as pessoas da terra deles, mas que nós nunca aprendemos, porque então decidiram fazer como língua oficial da minha casa, aliás todos os timorenses fazem isso, o teto, que hoje é uma língua oficial a par do português. E depois, a língua portuguesa em minha casa só surgiu quando o meu pai, como enfermeiro, falava bem português, a minha mãe menos, mas quando nos quiseram que estudássemos, fui estudar nas escolas missionárias que havia, onde os padres lecionavam em português. Portanto, foi uma passagem da nossa língua materna para uma língua ocidental, do colonizador, que era a língua portuguesa. E tivemos que aprender português. E, de facto, uma das coisas interessantes, porque fomos aprendendo durante esse tempo todo pelo país várias formas de contar histórias nas diferentes sonoridades, porque as sonoridades das línguas timorenses algumas vezes eram bem diferentes, bem diferentes. E isso nos enriqueceu, um enriquecimento muito grande. Esse enriquecimento todo da minha infância que trago para este livro. Neste livro eu escrevo em língua portuguesa, mas a forma como eu escrevo na minha cabeça é em teto, na língua timorense. Então tento trazer para a língua portuguesa a sonoridade da língua timorense, que é muito mais cantável. É uma forma, por isso digo que este livro pode ser considerado como sendo uma partitura musical, daí estar dividido em 3 andamentos, o primeiro, o segundo e o terceiro.